Estamos de volta com o Giro Tecnológico, uma parceria da Fundação MS com a AgroBrasil, para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje sobre o uso de fungicidas em milho. Bom, então, se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado nos blocos anteriores, ainda dá tempo, mande para nós a pergunta no endereço que aparece aqui embaixo no vídeo e nós vamos tentar responder. Se não der para responder hoje, nós vamos respondendo ao longo da semana toda para todo mundo ter as respostas das perguntas, tá ok? Bom, finalizando algumas considerações finais sobre os fungicidas em milho. Gente, fungicidas em milho são, sem dúvida nenhuma, uma grande ferramenta de controle de doença no caso do milho, tá certo? Só que essa ferramenta ela tem que ser utilizada no momento adequado, dependendo de cada produto, dependendo de cada doença. Ela tem que ser, dependendo da realidade onde esse material está sendo cultivado e também do investimento que o produtor está disposto a arriscar, vamos dizer assim, a colocar no campo. Então a gente coloca aplicações de fungicidas, a gente aumenta o custo de produção, então a gente tem que esperar um retorno dessa aplicação, caso contrário, fica uma situação complicada em termos de rentabilidade da atividade agrícola, tá certo? Também a gente precisa saber quais as doenças que predominam na área de cultivo. Isso não é difícil da gente fazer. Sempre que a gente fala, qual é o histórico da área, os produtores ficam... já cria aquela barreira achando que é muito complicado. Não é muito complicado. É só a gente anotar num caderninho ou numa agenda as doenças que a gente observa na área em cada talhão. Depois que a gente fizer isso por 2 anos, a gente vai ter uma radiografia do talhão. Então a gente sabe quais as doenças que ocorrem, então em função das condições climáticas, e a gente começa a poder prever o desenvolvimento dessas doenças no campo e aí começar a posicionar os fungicidas, se necessários, no momento mais adequado para cada doença e para cada realidade de cada produtor. Também temos que pensar o seguinte, qual o material que nós vamos utilizar no plantio, certo? Nós temos que levar isso em conta. Ficou bem claro no programa de hoje que o material ele interfere sim na eficiência do produto e na produtividade na resposta em produtividade da aplicação que foi feita. Então nós temos que escolher um material dentro daquele leque de opções que nós temos, um material que tenha bom nível de produção e se a gente conseguir casar isso com a resistência à doença ou tolerância à doença, também devemos fazer para conseguir reduzir esse custo e reduzir o risco de produção, certo? E por último, qual é a capacidade genética desse material? Independente se eu pensei em doença ou não, vamos pegar a lista de híbridos, não custa nada eu pegar a lista de híbridos que eu escolhi plantar e dar uma olhadinha nessa lista que está disponível no site da Embrapa Milho e Sorgo e buscar as informações com relação à doença. Será que eu realmente preciso aplicar fungicida na minha área toda? Será que eu tenho algum material que eu escolhi que ele consegue suportar o ataque de alguma doença? Então essa informação ela é chave até mesmo para a gente conseguir fazer a parte logística das aplicações. A gente sabe que os produtores hoje têm um maquinário reduzido e basicamente que consegue fazer a área dele toda com um período de tempo muito curto e muito apertado. Então se ele tem um material que consegue suportar o ataque dessa doença, ele pode deixar aquele material para ser a última aplicação, vamos dizer assim, se for fazer, ou mesmo retirar a aplicação e trabalhar com o seu maquinário com uma forma mais racional e ter uma folga entre uma aplicação e outra para conseguir manejar a sua lavoura como um todo. Bom, isso cai nessa grande pergunta, qual é o objetivo da minha produção, certo? A gente sabe que os produtores têm diversos objetivos de produção, o maior deles e o final é a margem de lucro. Só que os produtores, o que a gente tem visto, eles estão muito ligados com produtividade. Gente, produtividade não paga conta. Nós temos que fazer conta sobre quanto eu estou gastando e quanto que está entrando de receita. Se eu tiver no azul, legal. Se eu tiver no vermelho, eu tenho que repensar as minhas estratégias e nesse caso que a gente fala de fungicida. Se a gente planta um material que ele é tolerante, geneticamente tolerante, essa aplicação de fungicida ela pode não ter muito sentido ou não ter uma eficiência esperada. Então nós temos que levar isso em conta para a gente conseguir atingir bons índices de produtividade, mas com margem de lucro maior. É isso que nós temos que buscar sempre no final, margem de lucro, tá certo? Bom, vamos passar agora para as partes de perguntas e respostas. Eu recebi algumas perguntas aqui pelo nosso telefone, pelo nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós que ainda dá tempo, tá ok? Bom, a primeira pergunta é do senhor Paulo Roberto de Campo Grande. Senhor Paulo, muito obrigado por estar nos assistindo. E a pergunta dele é a seguinte, como definir se eu vou aplicar fungicida quando eu estou prevendo a compra de defensivos? Bom, senhor Paulo, essa pergunta passa por o que eu acabei de falar. Nós temos que ter um histórico da área, tá certo? Se você sabe quais as doenças que ocorrem nos seus talhões, você já sabe qual é a frequência de ocorrência dessas doenças.
vamos supor, se cercosporiose ocorre todo ano na sua área de cultivo, a gente espera que essa doença ocorra novamente. Então, se o material que eu estou plantando ele é um material que ele não é tolerante a essa doença, então nesse caso eu tenho que colocar uma aplicação de fungicida. Agora, se vai ser no V8 ou no pré-pendoamento, isso depende do maquinário, depende do produto, tá certo? Depende das doenças que ocorrem no campo, tá bom? Uma segunda pergunta que a gente recebeu aqui foi da Flávia Martins de Londrina, lá no Paraná. Bom, obrigado Flávia pela pergunta, e ela pergunta o seguinte: se as características definidas naquela lista que eu passei na Embrapa, no site da Embrapa, se elas são de confiança e se a gente pode manejar, fazer um manejo de doenças com base nessa lista. Bom, Flávio, nós podemos sim. A lista é com certeza um material de confiança. O pessoal da Embrapa faz um trabalho há bastante tempo já, esse tipo de trabalho, e com uma seriedade muito grande, então a informação é bem precisa. E como eu falei, eles fazem avaliação de tolerância e suscetibilidade em alta condição de doença. Então é um cenário muito negativo que eles levam às plantas para ver qual perde produção e qual não perde produção. Então o resultado ele é bem real, ele é bem robusto e a gente pode utilizar assim essa informação para fazer o manejo das doenças e definir se nós vamos utilizar fungicida ou não, ou até mesmo fazer a compra do material visando a redução de uso de fungicida também é uma estratégia que a gente pode fazer, tá ok? Bom, temos mais uma pergunta aqui do seu Antônio Carlos de Rio Brilhante. Ele pergunta qual a principal doença de milho que ocorre em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e se compensa aplicar fungicida na região de Rio Brilhante para controle de doença no milho. Senhor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação. Bom, as principais doenças que a gente observa em Rio Brilhante é um cenário muito parecido com o maracaju. Então, a mitosporiose é uma doença que a gente espera a ocorrência. Mancha branca também é uma doença que a gente espera uma certa incidência, até uma severidade de média a alta aí na região de Rio Brilhante. E a cercosporiose também é uma doença que nos preocupa um pouco. As ferrugens são mais pontuais, então elas podem ocorrer ou não dependendo das condições climáticas de cada ano. Se a gente pegar uma safrinha igual esse ano agora, com bastante chuva, então as ferrugens passam a ser um problema mais perigoso, vamos dizer assim, que nós temos que estar com a luz amarela ligada para essas doenças. Agora, com relação a se compensa ou não aplicar, isso aí depende muito do material que o senhor colocou na área. Se o senhor colocou um material que é suscetível a essas doenças, as doenças que são corriqueiras na região, aí sim é viável a aplicação de fungicida, desde que o material seja suscetível. Se for um material tolerante e a gente tiver uma incidência relativamente média a baixa de doença no campo, não tem necessidade de a gente fazer a aplicação, porque o material sozinho ele vai conseguir suportar o ataque dos patógenos. Tá? Então, nesse caso, não vale a pena a aplicação. Agora, mesmo que não seja feita a aplicação, nós temos que continuar olhando as áreas, porque se a doença chegar num nível de desenvolvimento muito grande, ela pode causar uma redução na produção, então aí a gente tem que fazer a aplicação, certo? Se ela continuar se desenvolvendo. Caso contrário, não tem necessidade, o material sozinho consegue chegar a uma boa produtividade sem perdas causadas pelas doenças. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda? Dá? Então vamos lá, mais uma do senhor Eduardo Neves, de Chapadão do Céu, no Goiás. Bom, senhor Eduardo, obrigado pela participação. E ele pergunta qual é a maior dificuldade no manejo de doenças do milho? Definir o produto, a época de aplicação ou o material a ser plantado? Bom, senhor Eduardo, essa pergunta é bem complexa, porque tudo é importante. Quando a gente fala em manejo de doença, todas essas estratégias são importantes. Nós temos que escolher um material, se a gente puder e tiver acesso no mercado a um material que é mais tolerante às doenças, por que não utilizar esses materiais? Mesmo que seja feita a aplicação preventiva, que a gente sabe que muitos produtores optam por essa opção, tudo bem, mas já é uma segurança maior. Então a gente colocar um material no campo que ele é resistente ou tolerante à doença, já é mais uma garantia para nós de que nós vamos manter a produtividade desses materiais e não vamos ter muito problema. A segunda questão é a questão da época de aplicação. Isso depende muito do seu maquinário. Se você tiver um trator à disposição com um pulverizador de barra, aí o último momento de entrada seria no V8. Então nós não temos muita mobilidade com isso, a não ser que seja utilizado um avião para fazer uma segunda aplicação, certo? Agora, se tiver Uniport, aí a gente já pode fazer uma aplicação no pré-pendoamento desde que utilize aqueles produtos que respondam a 2 aplicações e não apenas uma, e fazer aquele cenário que eu mostrei no primeiro bloco, tá? No segundo bloco sobre eficiência de produto e época de aplicação, tá ok? Senhor Eduardo, muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer a todos pela participação. O Giro Tecnológico sobre o tema uso de fungicidas em milho está encerrando agora. Não percam o próximo programa na sexta-feira da semana que vem.